Senhor, Ele deseja que nós sejamos fecundos. Mas e nós? E nós? Qual tem sido a nossa reação? Esse também tem sido o nosso sentimento diante da palavra que nós temos recebido? Vamos voltar para a nossa live do Assim Se Levantar. Essa live é uma live muito importante, porque é uma live que leva a palavra profética para todas as pessoas. É uma live que ela vai levar a palavra mais atual e mais fresca do Senhor para nós. Eu quero começar pedindo para que vocês enviem essa live para o maior número de pessoas possível no Instagram de vocês. Nós precisamos pregar o Evangelho através das nossas redes sociais. Conto com a presença e a participação de vocês aqui comigo. As lives Assim Se Levantar, eu já havia falado, mas caiu aqui a internet. Elas agora terão um novo formato. E foi um formato, irmãos, que foi assim pensado debaixo de muita comunhão, muita oração, para que mais pessoas pudessem ter contato com a palavra. Tá bom? Então, a partir de hoje, estejam aqui todos os dias às 7 horas da manhã, porque todos os dias terá um irmão abençoando a vida das pessoas que ainda não têm acesso a essa palavra, tá bom? Eu também vou pedir para vocês que, se acontecer qualquer coisinha, podem me falar, se travar, se pausar, porque a gente, como é a primeira live, pode ser que dê alguma coisinha, como acabou de acontecer. E também quero pedir para que vocês me acompanhem na leitura, entrem no aplicativo do IVPT e ali na aba de imersão vocês possam clicar e desfrutar da imersão comigo. Nós iremos desfrutar da imersão de segunda-feira, tá? Mais uma coisa, eu também quero me apresentar, sou aluna de São José dos Campos e para mim é um prazer enorme fazer parte desse momento, ter sido escolhida pelos irmãos para estar aqui. A gente precisa entender que a vontade do Senhor é uma e a minha vontade precisa estar alinhada com a dele. Então vamos lá. Nós vamos desfrutar da imersão. O ponto 1 já começa muito rico. Vamos ver o que ele fala? Judá, filho de Jacó, experimentou uma virada significativa na própria vida e na execução da vontade de Deus. Essa mudança nos revela como a tribo de Judá veio a se tornar a tribo da realeza, da qual descendeu o Cristo, o leão da tribo de Judá. Irmãos, esse ponto é muito importante, porque ele nos mostra que muitas vezes, e na maioria delas, o Senhor ele vai entrar na nossa vida e ele vai fazer uma virada significativa. Mas a gente precisa entender uma coisa. Essa virada que o Senhor faz, ela é aceitável para mim? Não, o Senhor ele tem trazido essa transformação na igreja, né? Na forma como nós temos lidado com a pregação do Evangelho. E às vezes a gente não quer aceitar essa transformação do Senhor. Mas essa execução, ela faz parte de todo um plano para que a vontade do Senhor seja cumprida. Ó Senhor Jesus, irmãos, que o nosso coração esteja alinhado com a vontade do Senhor. Comenta aí, o meu coração está alinhado com a vontade do Senhor. Amém? Vamos ao ponto 2? José parecia destinado a ser a tribo principal no exercício da realeza, como continuidade do pai Jacó em seu aspecto reinante. No entanto, a partir de Gênesis 43, vemos uma transferência dessa incumbência e da representação do reino de Deus de José para Judá. Nós vemos que aqui, às vezes, nós achamos que as coisas vão seguir de um jeito e, na verdade, seguem outro rumo totalmente diferente, né? José era aquela pessoa que Deus podia contar. Nós temos visto na palavra que José ele era fiel em toda a casa de Deus. Ele tinha um coração que queimava pelo coração de Deus. Ele tinha comunhão, Deus revelava em sonhos as coisas para ele. Mas, irmãos, isso não significa que o Senhor ele ainda tinha terminado de cumprir o plano dele, né? A família de José ali, ela estava no plano de Deus. Só que o descendente viria não de José, mas sim de Judá. Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos ter essa preocupação com a descendência de Deus.
né? As nossas ações, o quanto nós buscamos o Senhor, o quanto nós desfrutamos da palavra dele, influencia diretamente na nossa frutificação. O ponto 3 é um ponto assim primordial na imersão de hoje. Vem comigo. Por meio de sua nora Tamar, Judá percebeu a importância da descendência. Com sua atitude, Tamar suscitou descendência para Judá e Deus a honrou. Esse episódio evidencia o valor que Deus atribui à frutificação. Ele deseja que sejamos fecundos para que a sua vida se multiplique e assim ele exerça seu domínio sobre a terra. Comenta aí, eu sou fecundo para Deus. Eu sou fecundo para Deus. Manda essa live para alguém que você crê que pode ser fecundo para Deus e envia assim, eu sou fecundo para Deus. Irmãos, a nossa frutificação é essencial para trazer o reino de Deus. A nossa frutificação, quanto eu me alimento com a palavra, é essencial. Por quê? Porque quanto mais cheio, mais eu frutifico. E aí, irmãos, não tem barreiras. Ó Senhor Jesus, aqui fala, né? Judá percebeu a importância da descendência. Irmãos, qual tem sido, né, diante de tudo que nós temos visto, desse painel que o irmão Pedro tem pintado para nós em relação à palavra, qual tem sido a importância que nós temos dado à descendência de Cristo, né, a frutificação? Eu preciso frutificar. Se eu não estou frutificando, tem alguma coisa errada. E não é com a palavra, irmãos, é comigo. Senhor Jesus, eu preciso estar com o coração alinhado com a vontade do Pai. Vamos ao ponto 4? Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, glorificando-o. E ele se tornou o Espírito, pronto para dar água às pessoas. Aquele que frutifica dá água às pessoas. Senhor Jesus, aleluia, Maria, aquele que frutifica dá água às pessoas. Oh, Senhor Jesus, Neuda Lucena, quem frutifica dá água às pessoas. Eu quero ser essa, a Luma frutifica e ela dá água às pessoas. E essa água não é qualquer água, é a água da vida, irmãos. É essa água que dá vida. Hoje temos a vida de Deus em nós, porque Ele se tornou o Espírito. E essa água sacia a nossa sede. Além de nós darmos água, ela também sacia a minha sede. Senhor Jesus, que rico, irmãos. Nós precisamos entender que quanto mais eu estou na palavra, desfrutando, mais cheio, mais saciado eu estou. Irmãos, em mim não tem mais nenhum resquício de insatisfação. Senhor Jesus, Senhor, nós queremos estar em Ti, para que em nós não haja insatisfação. Aleluia! Eu quero perguntar para vocês, irmãos, comenta aqui comigo, se você tem desfrutado, o que você desfrutou dessa live, e me fala uma frase que você tocou. A frase que eu mais toquei aqui foi do valor que Deus atribui à frutificação. Se isso é importante para Deus, isso também precisa ser importante para mim. Eu preciso olhar para as pessoas com o olhar de Deus e falar assim, essa pessoa pode frutificar muito para o Senhor. E quanto mais pessoas frutificando, mais rápido é a expansão do Evangelho, da palavra. Senhor Jesus. Aqui no ponto 4, algo que me tocou também foi que nós temos a vida de Deus em nós, porque Ele se tornou o Espírito. Senhor Jesus, irmãos, sem a vida de Deus em nós, não teria como nós estarmos cheios, né? Nós buscarmos o Senhor, nós nos alimentarmos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor Jesus. E aqui ele ainda fala, né? Essa água sacia a nossa sede. Irmão, você tá com sede? Oh, Senhor Jesus, você tá com sede, irmão? Você tá com fome? Se volta para o Senhor, se volta para a palavra, né? Busca essa satisfação, essa saciedade no Senhor. E se enche, porque muitas pessoas precisam disso. Senhor Jesus. A Leandro falou, vamos ser fecundos, né? Ele deseja que sejamos fecundos para que a sua vida se multiplique. É isso, é o que fala aqui. Senhor, eu quero ser fecundo. Eu vou fazer agora uma breve oração por cada um de nós. E
E prestem atenção, se voltem ao Senhor nesse momento, porque o Senhor, Ele conta conosco, né, irmãos? Nós precisamos despertar, tá bom? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigada. Senhor, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada pelo teu cuidado amoroso conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem provido todas as ferramentas para que nós frutifiquemos. Senhor, para que nós também possamos dar importância ao que é uma descendência. Senhor, a descendência de Judá foi muito importante na tua obra, porque por meio dela o Cristo veio. Senhor, nós só estamos aqui por causa dessa obra redentora, reconciliadora. Senhor Jesus, Senhor, eu quero te pedir que nos faça frutificar. Senhor, aonde nós estivermos, nós queremos frutificar. Nós queremos, Senhor, ser esses trabalhadores, esses dispenseiros na tua casa. Senhor Jesus, dobra o nosso coração a ti. Senhor Jesus, aquieta, Senhor, nosso espírito, para que nós saibamos reconhecer a tua voz falando conosco. Abençoa cada pessoa que está nessa live, guarda a vida de cada um. Senhor, seja com o dia de cada um, que eles possam frutificar no trabalho, nos seus lares, nos seus afazeres, fazendo tudo com excelência para o Senhor. Senhor, assim como a palavra dessa semana falou que nós precisamos oferecer excelência, Senhor Jesus, que esse seja o nosso coração. Cuida dos irmãos, Senhor, cuida da tua igreja, cuida das pessoas que estão ouvindo essa live, essa palavra pela primeira vez. Frutifica, Pai, no interior delas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, meus irmãos. Muito obrigada por todos que participaram dessa live. Amanhã tem mais. Nós contamos com cada um de vocês aqui, que o Senhor abençoe, que o Senhor frutifique e vamos compartilhar. E a palavra, ela precisa ser divulgada. Nós não podemos ter vergonha disso. Um beijo grande, até a próxima. Tchau!